É difícil dar uma definição para energia, né? Falar assim exatamente o que é energia, né? Esses termos assim que são mais gerais, que são usados em vários contextos, né? Eles são de difícil definição. Na física a gente pode dizer que a energia é uma grandeza, né? E ela que assume diversas formas, né? Ela pode estar na forma de energia térmica, ela pode estar na forma de energia de movimento, né? Tipo energia cinética, ela pode estar na forma de energia potencial ou energia eletromagnética, né? Então ela assume diversas formas e ela é uma quantidade que pode ser transferida de um objeto, né, ou de um sistema para outro. Uma característica assim, dos sistemas físicos, né, isso vale tanto para a mecânica clássica quanto na mecânica quântica, né, é de que essa grandeza, né, a energia, se a gente considerar um sistema global, ela sempre se conserva. Né, então, assim, a energia total se conserva. Por exemplo, né, se um carro estiver numa estrada e de repente ele freia, ele vai perder energia de movimento, né, a energia cinética dele ela vai diminuir, mas aquela energia vai ser transformada em outras formas, né? Ela vai ser transformada, por exemplo, em parte dela vai ser transformada em energia térmica, que vai ser distribuída ali para o asfalto, para o pneu do carro e tal. Então, a quantidade de energia que o carro tinha vai ser transferida para outros sistemas, né? Então, essa é a ideia da conservação geral da energia. Agora, a forma como essa transferência de energia acontece, aí isso muda muito da física clássica para a física quântica. Tá? E na física quântica tem uma novidade, né, algo bem diferente, que é inconcebível na física clássica, né, que é a ideia da quantização da energia. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, né, sobre a quantização da energia. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal e assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. A quantização da energia é um dos primeiros resultados da física quântica. Né? Ela foi proposta, né, para resolver um problema específico, né? Ela foi proposta pelo Max Planck, em mais ou menos em 1900. Né? E aí o Planck estava tentando resolver um problema específico, que era o problema da catástrofe do ultravioleta. Tá? A gente fala sobre esse problema da catástrofe do ultravioleta nesse vídeo que aparece aqui no card. Mas o próprio nome, né, quântica, né, tem a ver com isso, né, com quantização da energia. Né? Mas o que significa isso? O que significa energia quantizada? Bom, primeiro vamos falar o que não é quando a gente não tem a energia quantizada. Né? Então, quando a gente tem energia, o contrário do quantizado, né, vai ser energia, uma distribuição contínua de energia. Né? Então, quando que isso acontece? Normalmente, na física, quando você tem... Vamos pegar um exemplo de um sistema muito comum, né, que a gente usa para estudar as coisas de mecânica, né, que é o sistema massa-mola. Né? Nesse tipo de sistema, você tem transferência de energia da mola, né, a energia que a gente chama de energia elástica da mola, para a energia de movimento. Né? Então, por exemplo, como aparece aqui nessa imagem, né, a mola, quando ela está muito comprimida, né, o sistema ali armazena uma energia que é a energia elástica da mola. E aí, quando ela começa a empurrar o bloco, a estender, essa energia que estava presa ali na mola, né, que ela estava armazenada na mola, ela é transferida para o bloco e o bloco começa a se deslocar. Né, e aí ele ganha energia de movimento. Então a energia sai da mola, de certa forma, né, e vai para o bloco e o bloco se movimenta e aí ele tem uma energia cinética. Agora, como que essa transferência de energia acontece? Né? Vamos imaginar que inicialmente o bloco tem energia cinética zero. A transferência acontece de forma contínua, ou seja, vamos supor que o bloco começou com zero e vai terminar com 10 joules de energia. Né? Energia é medida em joules, tá? A unidade de medida da energia é joule. Né? Então, assim, ele sai do 0 joules para 10 joules. E como é que ele faz isso? Ele faz isso de forma contínua, ele vai ganhando energia aos poucos, né? E ele vai continuamente evoluindo até chegar em 10 joules de energia. Ou seja, o bloco ele vai ganhando energia e a energia do bloco ela vai aumentando de forma contínua. Né? Então, no final desse processo, né, a energia do bloco ela vai variar de 0 até 10. Ela vai assumir todos os valores que estão nesse intervalo de 0 a 10. Ela não vai saltar de 0 para 1, depois vai para 2, depois vai para 3, depois vai para 4 e vai chegar até 10. Ela não vai fazer isso. Ela vai variar continuamente. Então, ela vai passar lá pelo 0,001, depois do 0,00012, sei lá. Ela vai passar continuamente por todos esses valores até atingir o valor máximo da energia dela, que é 10. Então, nesse caso, a gente diz que a energia varia de forma contínua. Né? Essa variação ela é contínua. O contrário de contínuo é discreto ou quantizado.
E aí, quando a variação da energia é quantizada, isso significa que ela não passa por todo o intervalo de 0 a 10. Ela vai passar por certos valores específicos. Por exemplo, ela vai de 0 para 1, depois de 1 para 2, depois de 2 para 3 e assim vai. Nesse caso, a variação da energia seria quantizada. Então, nos casos dos sistemas clássicos, um sistema ele pode passar qualquer energia para o outro. Não existem restrições. Tá? O que acontece nos sistemas quânticos é diferente, né? Então, Planck percebeu que para resolver um problema, né, que era esse problema que eu mencionei, né, o problema da catástrofe do ultravioleta, né, ele tinha que assumir um postulado que é o seguinte: ele teve que assumir que a transição de energia entre os objetos ali envolvidos no problema dele, ela acontecia de forma discreta, ou seja, eles não trocavam qualquer energia, a troca de energia entre eles acontecia de forma que um sistema, né, absorvia pacotes de energia. Né? Então ele não absorvia a energia de forma parecida com o que acontece nesse problema do sistema massa-mola, né? Parecida com os casos da física clássica, né, em que o sistema absorve qualquer quantidade de energia que você quiser entregar para ele. Nesse caso, não. Né? No caso da mecânica quântica, nesse problema específico que o Planck estava trabalhando, ele percebeu que a coisa não funcionava assim. Né? Os objetos ali, né, o problema dele, né? Eu não vou entrar no problema específico que o Planck estava resolvendo, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente gravou um vídeo sobre isso, né, esse que aparece aqui no card, mas a ideia é que naquele caso os sistemas absorviam certos pacotes, certas quantidades de energias específicas. Então, vamos pegar um exemplo, né, para isso ficar menos assim abstrato. Né? Vamos pensar num sistema que tem energia quantizada, que é um átomo. Vamos pensar um átomo de hidrogênio. Né? Um átomo que tem um elétron só. Esse átomo de um elétron, quando ele interage com, por exemplo, radiação, né? Quando alguém lança radiação sobre o átomo ele pode absorver a radiação. Né? E aí, se ele absorve a radiação, o que vai acontecer ali dentro é que o elétron vai sofrer uma alteração, o estado do elétron vai sofrer uma alteração. Né? Então, se a gente pensar que o átomo é composto ali por diversas regiões em que o elétron tem a probabilidade de encontrar o elétron, né? Aí ele vai passar de uma região que ele tem uma energia menor para uma energia maior. Isso significa que ele ganhou energia. Só que essa forma de ganhar energia do elétron não é uma forma... Ela é diferente daquela que o bloquinho lá do sistema massa-mola ganha energia. Né? Porque lá o bloquinho pode ganhar qualquer valor de energia e a energia dele varia continuamente. No caso do elétron, não. No caso do átomo, né, ele só vai absorver uma certa quantidade de energia. Então existem alguns pacotes, então a gente pode pensar em pacotes de energia, né, que ele pode absorver. E ele absorve essa energia de forma exata. Se ele não pode... por exemplo, né, vamos pensar um exemplo só para ficar simples a conta, né? Imagina que o átomo ele pode absorver, sei lá, 1 joule de energia. Tá? Esse número não tem nenhuma precisão assim, real, mas só para ficar fácil a conta. Se ele pode absorver 1 joule de energia e a radiação que você lança nele entrega, sei lá, 1,5 joules, o átomo não vai receber a energia, ele vai deixar passar 1,5. Né? Agora, se você lançar 1 joule, aí ele absorve. E aí o elétron ganha energia e passa para uma camada, né, para um nível superior de energia. Então, o átomo não absorve qualquer tipo de energia, né? Ele tem ali restrições, ele vai absorver certas quantidades específicas de energia. Então, por isso que a gente fala que a energia do átomo é quantizada, né? Porque ele tem certos valores ali de níveis de energia que ele pode assumir. Né? Então, se ele ganha 1 joule, ele vai para um nível de energia. Entre esses 2 níveis, ele não pode assumir nenhum valor aqui. Ele não pode existir nenhum desses valores entre 2 níveis de energia. Ele sai do nível que ele está e vai para o próximo. E aí, se você para fazer isso, você tem que entregar para ele, né? Ele tem que absorver uma quantidade de energia que é exatamente aquela necessária para fazer esse salto, né, entre 2 níveis. Né? Se você entregar uma energia intermediária, ele não absorve. Agora, a quantização da energia ela só acontece quando você tem certas restrições, quando existe um confinamento. Né? Por exemplo, no caso do átomo, existe um confinamento, existe uma restrição nesse tipo de sistema. O elétron, ele não está livre, ele está preso ao átomo, né? Existe uma atração ali elétrica, né, entre o elétron e o núcleo. Isso prende o elétron no átomo e aí o átomo está restrito a ficar numa determinada região. Né? A probabilidade de encontrar ele numa região ali, que é próxima do átomo, né, é muito maior. Ele não está livre no espaço, ele não pode ir para onde ele quiser. Né? Ele está preso ao núcleo.
E aí, quando aparecem essas restrições, quando o sistema está submetido a alguma restrição desse tipo, então o sistema quântico apresenta quantização de energia, né? Agora, isso não acontece sempre. Pode ter um caso, por exemplo, né, se você jogar uma quantidade tão grande de energia que é capaz de arrancar o elétron do átomo, né? Então uma quantidade suficiente para livrar o elétron dessa restrição, né? Suficiente para arrancar o elétron do átomo, né? A gente chama isso de ionizar o átomo. Se você lançar uma energia então suficiente para ionizar o átomo, você vai quebrar esse sistema, o átomo vai deixar de existir como ele era antes, né? Agora você vai ter um elétron livre. E esse elétron livre, se você olhar para a energia dele, como é que ele absorve energia, aí ele não precisa, a energia dele não é mais quantizada, né? Ele pode absorver aí qualquer valor de energia e aí ele fica mais parecido com o caso do sistema massa-mola lá. Então nem todo sistema quântico, né? Nem todas as partículas tipo subatômicos, ou elétrons, átomos, ou mesmo átomos, moléculas, essas partículas que a gente trata na mecânica quântica, nem sempre elas estão em situações de quantização de energia, né? Em alguns casos, essas partículas, por exemplo, no caso de partículas livres, né, elas podem absorver qualquer quantidade de energia e não existe restrição, não existe quantização de energia. Então, quantização da energia só existe na mecânica quântica, né, quando você tem algum confinamento, né? Se você não tem confinamento, se a partícula está livre, então não tem quantização da energia. Tá? A energia não é quantizada, ela pode absorver valores contínuos de energia.